boa torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações rubro-negras, se inscreva no nosso canal Flá Geral TV. Notícias variadas. Vamos falar sobre aquele caso do Everton, da Portuguesa, que o Fluminense diz que o Flamengo foi beneficiado, que é a maior piada que eu já ouvi na minha vida. Vamos falar sobre mais um zagueiro para a base que o Flamengo contrata. O Flamengo está se reforçando muito nas nossas categorias de base. Vamos falar do Flamengo classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Vamos falar também desse jornalista, repórter lá de São Paulo, tal de Oswaldo Pascoal, alguma coisa assim, que mais uma vez ele quer desmerecer o Flamengo. Então vamos começar pelo início. A respeito do caso Everton, o jornalista Jorge Nicola, que é um jornalista sério, ele fez uma matéria muito longa que eu não vou me estender muito não. A realidade é a seguinte: o Fluminense e o Vasco, na penúltima rodada, eles já estavam na zona de rebaixamento e iriam para a última rodada, que era a 38ª, já dentro da zona de rebaixamento. Então eles dependiam deles e de outros resultados para que não caíssem. O que aconteceu? O Flamengo, completamente fora de risco de cair. Ele já tinha uma pontuação que não seria alcançado pelo último que estava na zona de rebaixamento. Tanto que o jogo do Flamengo, o Cruzeiro, foi no sábado, não foi nem domingo. Domingo era para aqueles times que corriam risco de serem rebaixados. Então, a matéria dele é muito boa, só que é muito extensa. Eu só vou falar aqui para vocês rapidamente o seguinte: na penúltima rodada, o Náutico, que era o último colocado, tinha 17 pontos, a Ponte Preta, 19ª colocada, 36 pontos, Fluminense, 43 pontos, 18º, e o Vasco, 17º colocado, com 44 pontos. O Coritiba tinha 45 pontos. Então o Fluminense e o Vasco dependiam de um tropeço do Coritiba, que não aconteceu. Coritiba venceu na última rodada e foi para 48. Se eu não me engano, foi até o São Paulo que ele venceu. O Flamengo tinha 48 pontos, não podia ser alcançado. O que estava para sair da zona de rebaixamento era o Vasco com 44, com 3 pontos. Se ele ganhasse o jogo, iria para 47, e acabou levando uma lambada do Atlético Paranaense, não chegaria aos 48 do Flamengo. Portanto, o Flamengo não tinha risco nenhum. A Portuguesa tinha 47 pontos. O Flamengo estava em 11º, Portuguesa em 13º. O que fizeram com a Portuguesa? O que aconteceu? O Fluminense venceu o jogo dele, foi para 46. O Vasco, ele chegou a 44 pontos. Ele tinha 44, foi derrotado, permaneceu com 44. O Criciúma, que era o primeiro fora da zona de rebaixamento, tinha os mesmos 46 pontos do Fluminense, só que com uma vitória a mais. Então, no critério de desempate, o primeiro era o número de vitórias. O Fluminense levava desvantagem, tinha uma vitória a menos do que o Criciúma, embora tenha terminado com os mesmos 46 pontos. Então, resumo da ópera. Terminou da seguinte maneira: Náutico, 20º colocado, com 20 pontos. Ponte Preta, 19ª colocada, com 37. O Vasco, com 44, foi o 18º. E o Fluminense, rebaixado no campo, com 46 pontos. 16º, Criciúma, com 46, mas que com uma vitória a mais se livrou do rebaixamento. Os jogadores do Fluminense choraram em campo, porque eles venceram o Bahia em Salvador, mas como o Coritiba venceu, se eu não me engano, o São Paulo, ele se safou. E o Fluminense caiu. O Flamengo não tinha nada com isso. Aí inventaram aquela questão que o André Santos não tinha possibilidade de jogar, não tinha condições legais de jogar contra o Cruzeiro,
porque ele tinha sido expulso na Copa do Brasil. Era uma competição e o regulamento dizia que numa nova competição da CBF. E o Campeonato Brasileiro não era novo, ele já vinha acontecendo. Quer dizer, tentaram dar uma banda lá no Flamengo, mas não conseguiram, não. Mas nos furtaram 4 pontos, assim como fizeram com a Portuguesa. Portanto, o Fluminense caiu no campo, foi rebaixado no campo. Aí no tapetão, como ele é o rei do tapetão, permaneceu na primeira divisão. O Fluminense, que conhece bem a segunda divisão e até a terceira. E, aliás, parabéns ao Fluminense. Tem um título que o Flamengo não tem e nunca terá. Campeão da terceira divisão. Até porque o Flamengo nunca nem passeou na segunda, mas o Fluminense useiro e vezeiro em cair para a segunda e até para a terceira divisão. Eu só quero ler aqui um trecho da matéria que o Jorge Nicola fez. Ele colocou o seguinte: existem pessoas ligadas na Portuguesa que desconfiam da possibilidade de alguém em nome do Fluminense ou em nome da Unimed ter premeditado a escalação do Everton com a ajuda de funcionários rubro-verdes. Porque o Souza teria pedido para o Everton ser escalado. O Souza tinha jogado no Fluminense 1 ano antes, então ele tinha ligação com o Fluminense. Isso que está aqui na matéria, ok? Eu estou lendo o que está aqui na matéria. E o Everton, ele não ficaria nem no banco, ele estava suspenso, mas o Souza falou assim, não, bota ele, porque o contrato dele vai terminar com a Portuguesa, uma maneira dele ter visibilidade, porque eles iam colocar um garoto do Sub-17, Sub-18, chamado Luan. Então, muita coisa estranha aconteceu isso. E o beneficiado foi o Fluminense, que caiu no campo. O Flamengo não caiu no campo. Tentaram derrubar no tapetão, mas não conseguiram. O Flamengo é incaível, se é que vocês querem entender dessa maneira. Ok? Portanto, Fluminense, vai chorar em outro lugar. E parabéns ao jornalista Jorge Nicola, que fez uma matéria extraordinária sobre isso, pondo fim a qualquer coisa que torcida do Fluminense nas redes sociais. O Flamengo saiu, permaneceu por causa do tapetão. Não tem nada disso não. O Flamengo terminou em 11º lugar. E vocês foram rebaixados no campo. Teve choradeira do time do Fluminense lá em Salvador, porque mesmo ganhando, como o Curitiba também venceu a sua partida, vocês caíram, foram rebaixados dentro do campo e numa manobra nos tribunais conseguiram se manter na primeira. Mas vocês já estão acostumados à segunda e à terceira divisão. Vou falar também sobre o zagueiro que o Flamengo contratou. Ele já tinha contratado um garoto chamado Gustavo Müller, que foi revelado pelo Ituano. Ele vai ficar no Flamengo com um contrato curto. É mais um teste mesmo, quando eu falei no vídeo anterior, até 16 de agosto. Agora é o Thiago Betim, que vem do Espírito Santo, ele tem 19 anos, ele também é zagueiro e vai ficar no Flamengo até abril de 2020. Tudo isso é para a gente ter na base jogadores que a gente pode aproveitar, porque muitos jogadores que estão aí fazendo sucesso vieram de fora do Rio, tá bom? Então é isso daí. Outro assunto, o Flamengo no Campeonato Brasileiro Sub-17, ele já está nas quartas de final. Parabéns a essa garotada do Sub-17 que está disputando, na verdade, o estadual Sub-17 e o Campeonato Brasileiro simultaneamente. Está praticamente com 2 times aí. Às vezes mescla um pouco, tira um, coloca outro jogador. O nosso adversário nas quartas de final será o Atlético Paranaense. Na semana que vem ainda não tem data e horário. O primeiro jogo vai ser em Curitiba e o segundo jogo vai ser no Rio de Janeiro. Então vamos lá, garotada, e na hora eu vou convocar a nação para comparecer, se for na Gávea, se for em Volta Redonda, que a gente compareça lá para incentivar esses garotos, porque eles merecem. E para terminar, falar desse Oswaldo Pascoal. Eu não vejo esse canal porque me mandam o choro deles. Ele dizendo como esses ex-árbitros paulistas que não gostam do Flamengo, lá do Rio Grande do Sul, dizendo que foi pênalti
do William Arão. A bola bateu aqui no ombro, resbalou aqui no ombro, aqui no antebraço, claramente. E disse que o CFZ agora, CSA disse agora que vai impugnar a partida. Não vai impugnar nada. O teu assunto é totalmente diferente do Botafogo. Ali foi um erro de direito, um erro que não poderia haver um retrocesso depois do árbitro mandar seguir a jogada e depois voltar atrás para ir para o VAR. Esse lance do Arão não foi pênalti. Agora, na semana passada contra o Fluminense, o jogador do Fluminense esticou o braço, fez exatamente assim, interceptou a bola e o árbitro não deu e ninguém de São Paulo falou nada. Vocês são medíocres. Vocês são patéticos. Vocês são parciais e provincianos. Peguem o vídeo do Fla-Flu com toda a calma do mundo e põem, compara um lance com outro. Fica feio. Esse Pascoal parece que ele é palmeirense, não tem mundial, ele jura que tem mundial. Deve ter liquidificador mundial, ventilador mundial, isso daí você deve ter na sua casa. Vocês estão muito recalcados, com exceções, porque eu gosto do Mano, embora seja corintiano, ele é um cara muito sincero. O Benjamin, eu gosto dele. Sormani, às vezes ele dá uma rateada. Mas é tal de Flávio Gomes, esse Francalice, sei lá, Felipe Frank não sei o que, Frankenstein, e o Pascoal, eles são extremamente invejosos. Eles têm uma inveja, uma ojeriza ao Flamengo. O Flamengo não fez nada a vocês. O único mal que o Flamengo faz é que o Flamengo é gigante. E vocês aí em São Paulo ficam chorando pela grandeza do Flamengo. O Palmeiras nunca vai chegar aos pés do Flamengo, assim como o São Paulo, o Corinthians, Santos. O Flamengo é o maior do Brasil e um dos maiores do mundo. E é isso daí, nação. Se eu me estendi um pouco, desculpa, mas algumas coisas ficam entaladas aqui com esse pessoal de São Paulo. Saudações rubro-negras.